Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, irmãos? Vamos ler hoje, eu quero ler com os irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Os irmãos me ouvem bem? Ouvem, né? Verso 20 e 21 da segunda epístola de Pedro, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Um chama epístola, outro chama carta, né? Mas eu chamo de epístola, irmão, porque epístola é uma carta aberta a todas. E carta, mesmo se fosse carta, seria dirigido mais particular, né? E eles interpretam, então, que epístola é porque é uma carta, mas uma carta direcionada a todos. Amém? Já encontraram, irmãos? Nos diz assim, ó. Capítulo 1, verso 20 e 22. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos dirigir uma palavra de oração a Deus, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, uma vez mais, meu Pai, aqui nessa noite, na sua presença, Pai da glória, te agradecendo por este momento, por essa palavra, te agradecendo por todas essas pessoas que aqui estão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, no nome de Jesus? Qual é, irmãos, a ideia do nosso estudo aqui nessa noite? É a gente entender um pouquinho mais sobre interpretação bíblica, né? A gente sabe, irmãos, que infelizmente tem desaparecido dos nossos púlpitos, dos púlpitos das igrejas, a pregação da palavra de Deus. Infelizmente, a verdade é essa. O simples citar, irmãos, da palavra de Deus numa mensagem, não quer dizer que nós estamos falando dela, precisamente dela. Tem pessoas, irmãos, que citam um texto da palavra de Deus para pregar e no fim não prega aquilo que leu. Nem fala sobre a palavra, cita apenas a Escritura, mas nem fala nada, né? Pega um texto isolado lá e depois vai falar lá do dia do trabalho, lá do dia da independência, lá do dia que Napoleão perdeu a guerra, perdeu a batalha. Então nós temos que trazer de volta, irmãos, a essência da palavra de Deus para os nossos dias. Porque desde hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Até um famoso sábio, agora eu não lembro o nome dele, e ele dizia que quando a igreja primitiva que foi fundada em Jerusalém, quando a igreja estava em Jerusalém, era a igreja em Cristo Jesus. Quando ela saiu de Jerusalém, ela foi para a Grécia, né? Pelo dialeto grego, que foi escrito, traduzido o Velho Testamento, e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, em Jerusalém, era a igreja em Cristo Jesus. Na Grécia, ela tornou-se filosofia. Quando ela veio para a Europa, ela tornou-se instituição. E quando ela veio para a América, ela tornou-se empresa. E de lá para cá virou uma bagunça. Então, o que Pedro está nos dizendo aqui é que nenhuma escritura é de particular interpretação. Se a gente for ver, irmãos, todas as pessoas que criaram, né? Umas pessoas chamam de seita, outros chamam de movimento, etc, etc. Que na verdade os maiores foram três. Foi primeiro o judaísmo, depois veio o catolicismo e depois veio o pentecostalismo, que é o movimento que a gente vive hoje, né? O movimento pentecostal. Então, quando vai se englobar a tradução da Bíblia, quando se vai falar sobre as questões da palavra de Deus,
Cada uma pessoa ela tem uma interpretação daquilo que está lendo, né? Daquilo que ela pensa que é o correto, que é o certo. Então, boa parte, irmãos, daquelas pessoas que foram líderes, fundadores, todos eles, boa parte deles, pelo menos, fundaram, eles basearam a sua ideia num texto, muitos isolaram, extraíram um texto da Bíblia, isolaram aquele texto e criaram um ministério em cima daquilo, em cima daquele texto, né? Nós nunca podemos, irmãos, desprezar a interpretação particular de cada um, né? Cada um muitas vezes tem uma ideia. Por quê? Porque existe o sentido e existe o significado. O sentido ele é único. Nós nunca podemos extrair, por exemplo, do escritor da Bíblia, o verdadeiro sentido pelo qual ele está escrevendo. Tem um sentido, mas pode ter, dependendo do contexto, da cultura, tem vários significados. Então, nós nunca podemos fugir do sentido da palavra de Deus. E todo esse percurso, irmãos, ao longo do tempo em que a Bíblia foi escrita, por muitos anos, irmãos, várias pessoas, passou por várias, até lá pelo século XVIII, quando veio a migração do iluminismo, na tradução da Bíblia, naquela época, eles já começaram a tirar os milagres da Bíblia, começaram a tirar o sobrenatural da Bíblia, né? E começaram a racionalizar a Bíblia. Quando, né, Paulo fala em Coríntios, capítulo 2, no verso 14, ele fala que o homem natural, ele não entende as coisas, a palavra de Deus não entende a parte espiritual da palavra de Deus, porque ela vem se interpretando de uma forma espiritual. Então, o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. E a gente, irmãos, não é nenhum bruto, a ponto de não entender que a Bíblia, ela tem a sua parte divina, que é uma parte inspirada por Deus, mas ela também tem a parte humana. Embora que ela tenha sido escrita, embora que ela tenha sido inspirada por Deus, mas foram pessoas que escreveram a Bíblia. Então, como pessoa, como gente, como humano, a gente é falho. Então, nós não podemos dizer, irmãos, que toda a tradução da Bíblia, ela é perfeita. Não, existe alguma falta, existe algum ponto que não se encontrou. Por exemplo, em português, um texto que foi extraído lá da língua materna da Bíblia, que foi o hebraico, que não se achou um sinônimo daquela palavra. Né? Então, se mais ou menos pelo contexto, o escritor colocou, eu acho que é isso e vai isso aqui. Né? Então, a importância, irmãos, é a gente procurar sempre o sentido da palavra de Deus. Então, o que é interpretar a Bíblia, irmãos? O que é interpretar? Interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, é entender um texto existente, aprender o seu sentido e aplicar na atualidade. Isso é interpretar. Interpretar, então, é eu entender o texto existente que está aqui, eu aprender o sentido. É como, irmãos, o que é aprender o sentido? É como se a gente conseguisse entrar na mente do escritor. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Eu não posso simplesmente, irmãos, extrair um texto da Bíblia Sagrada e sair por aí falando um monte de achismo, um monte de pessimismo, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Não, a Bíblia ela tem um sentido, ela tem um propósito. E essa é a nossa função, é descobrir qual é esse sentido e qual é esse propósito para aplicar na minha vida. Né? Para aplicar na minha vida. Porque eu posso muito bem, irmãos, ler um texto da Bíblia e extrair dali e criar uma doutrina em cima daquilo ali. E muitas das vezes completamente errônea. Eu até costumo a fazer uma pequena brincadeira, a usar o livro de Inventares, Acrescentares e Heresiastes. Né? É utilizar aqueles livros que estão fora da Bíblia. Eu dizer, eu já vi pessoas dizer, irmãos, que tem um texto na Bíblia escrito que mente vazia é a oficina do diabo. Eu já vi gente dizer que isso é texto bíblico, e não é, irmão. Não passa nem perto disso, né? Tem outros críticos, irmãos, que dizem que a gente, né, principalmente esse último movimento, que é o movimento pentecostal,
que a gente vê Jesus em toda a Bíblia. Mas a gente tem que parar um pouquinho, irmãos, para meditar no detalhe. Por quê? Porque em João, no capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 2 diz: ele estava no princípio com Deus. E no verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que a gente entende disso? No princípio era o Verbo. O que é verbo? O verbo é a palavra. No verso 14 do capítulo 1 de João, a Bíblia diz que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que habitou entre nós? Jesus. E quem era o Verbo? Ele, palavra. Apocalipse 19:13, a Bíblia diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então não posso negar que eu vejo Cristo em toda a Bíblia. Eu vejo Cristo em toda a Bíblia, sim. Amém? Eu consigo enxergar a obra redentora de Cristo em toda a Bíblia. Eu consigo enxergar a obra redentora de Cristo em toda a palavra de Deus. Né? Ele está ali em todo momento. Eu não sou um bruto, irmãos. A igreja não é bruta a ponto de não entender que existe uma cultura por trás da escrita. Eu não sou um monstro a ponto de não entender que quando Deus deu a lei a Moisés, Deus priorizou aquela lei para o seu povo. A gente entende isso. Houve uma cultura, um tempo, uma época de escrita que eu não posso aplicar aquela lei determinativa para Deus, que eram 10 mandamentos e 613 leis. Eu não posso aplicar tudo aquilo para a nossa vida, porque no contexto da cultura que a gente vive, muitas coisas não fazem sentido. O que era aplicado para os judeus, tem muitas coisas que foi escrita para os judeus que era para eles. Embora que a gente pode tirar uma lição dali, né? A gente pode pegar o sentido daquele texto e extrair uma lição para nós, é claro que pode. Eu não posso subtrair nada da Bíblia, não posso tirar nada dela. Então tudo serve para mim também. Né? Tudo serve para mim também. De uma forma aplicada, a gente pode se utilizar de toda a palavra de Deus, sim. Certo? Então, dessa natureza, irmãos, da escrita, nós temos algumas dificuldades que a gente encontra. A primeira dela é a própria escrita. A língua materna da Bíblia, irmãos, na verdade não existe mais. A materna mesmo não existe mais. Por quê? Porque o primeiro foi o aramaico, que foi uma língua que eles aprenderam lá na cultura dos caldeus, na Babilônia, que se falava aramaico. Então, quando os judeus foram para lá, eram hebreus ainda, né? Quando os hebreus foram para lá, eles aprenderam a língua aramaica. Até provavelmente era a língua que Jesus falava. No tempo de Cristo, era a língua que eles falavam. Então, esse aramaico não existe mais. Depois veio o hebraico. Aquele hebraico que se falava naquela época também está extinto. O grego, que foi traduzido a Bíblia, todo o hebraico, lá pelo ano 3 séculos antes de Cristo, a famosa tradução da Septuaginta, foi traduzida para o grego. Esse grego era o grego koiné, não existe mais, não é mais falado. Então nós estamos falando de um livro que a língua materna dele não existe mais. Então nós não temos, irmãos, quisera se hoje a gente tivesse aqui um pergaminho escrito na época de Moisés, para a gente pudesse entender a realidade, o verdadeiro sentido. Graças a Deus que hoje tem, né, várias ferramentas de ensino, vários arqueólogos, várias pessoas que se debruçaram, que estudaram de dia e de noite, e hoje a gente consegue, mais ou menos por meio de esforço de tantas pessoas que lutaram para traduzir a Bíblia, que a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que os escritores quiseram nos falar no momento que eles estavam escrevendo. Né? Então, a dificuldade, irmãos, que a gente tem é a dificuldade da escrita. Muito tempo, a parte mais nova da Bíblia, o último lançamento que a gente tem da Bíblia, foi lá na época de João, no Apocalipse, lá por 90, 100 anos antes de Cristo, no primeiro século. Isso nos afasta da Bíblia mais de 2000 anos, do último livro. Né? Se nós pegarmos pega os últimos 20 anos do Brasil aí, o que mudou na língua portuguesa, o que foi incluído, o que foi extraído, a gente já vê que a gente está
Longe, irmãos, da verdadeira escrita da Bíblia, na verdade, a gente está longe, né? Do tempo que faz de escrita. Então, o primeiro livro escrito, a gente não tem nem ideia de quanto tempo faz. O último a gente sabe, pelos escritos de João, faz mais de 2000 anos que o último livro foi escrito da Bíblia. E aí? Como é que a gente faz para se colocar ali dentro? Uma outra parte, irmãos, também, que a gente também é complicada para nós, é a questão da cultura. Agora vocês imaginam, irmãos, no tempo de Jesus. Ou pega lá no tempo de Moisés, vamos para o tabernáculo. Primeiro templo construído, tabernáculo. Durou 400 anos aquele tabernáculo e ficou a maior parte do tempo na cidade de Siló. Agora imagina, ali, eu acho que nós vamos para Levíticos 16, quando era feito aquele sacrifício geral, que Arão entrava uma vez por ano dentro do Santo dos Santos para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Agora vocês imaginem, irmão, por que tinha tanta queima de incenso dentro do templo? Vocês já pararam para pensar? Por que se queimava até no templo de Jesus? Que o templo de Salomão foi um templo, depois teve o templo de Herodes, né, que foi um grande templo que os próprios romanos destruíram. Pega aquele templo de Herodes onde Jesus pregava. Por que se queimava tanto incenso no templo? Imagina vocês, uma pessoa lá, o dia todo fazendo sacrifício. O dia todo. Uma série de animais defecando na volta do templo. O sacrifício de animais. Né? Quando eu falo sacrifício, não precisa estar explicando para vocês como é que os animais eram sacrificados. Imagina o cheiro forte que tinha naquele lugar. Cheiro de animal, o dia todo suando ali, porque lá era calor, animal defecando. Então, por isso que o templo já era cheio, eu acredito que já era cheio de incenso, para ter um aroma para abafar um pouco daquele odor que tinha lá. Cultura. Era a cultura do povo da época. Então, a gente também se afasta, num determinado momento, da própria cultura. Vamos para uma outra dificuldade, eu acho essa maior. Quando a gente trabalha, irmãos, na parte de escola bíblica, de escrever livro, escrever revista de escola dominical, já trabalhei muito tempo nessa parte. Então, quando a gente distribuía os primeiros volumes de um lançamento de revista da escola bíblica, por exemplo, sempre surge dúvida, né? E eu trabalhava num departamento que eu ficava de responsável de sanar essas dúvidas. Quando alguém ligava lá, eu não entendi o que é esse parágrafo, o que o escritor quer dizer com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Então, tinha acesso, e quando eu não conseguia resolver, eu estava do lado de quem escreveu a revista. Então, se acontecia qualquer problema, o problema estava solucionado. Por quê? Porque a gente tinha acesso ao escritor. Né? Já pensou, pega um texto de Paulo, irmão, que esse texto aqui, eu sempre gosto de usar de praxe isso aqui, como disse Pedro, Paulo escrevia coisas difíceis. Coisa difícil não quer dizer impossível, né? É o 2,14, né? Que diz assim, ó, quanto aos gentios que não têm lei, procedem por natureza conformidade com a lei, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmo. Vou repetir. Quanto aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. A gente fazer uma leitura corrida disso aqui, ninguém entende nada. Né? Aí qual era o recurso hoje que a gente podia fazer? A gente podia pegar o celular e mandar um WhatsApp para o Paulo, né? Ô Paulo, qual é o sentido desse tema aqui? O que tu queria dizer quando tu escreveu isso? Né? Mandar um e-mail para Paulo. Paulo, paz do Senhor, Paulo, saudações em Cristo Jesus. Nós aqui na congregação da Santa Isabel, a gente leu um texto aqui, ficou em dúvida, e a gente gostaria que o senhor respondesse para a gente pudesse esclarecer no próximo culto de ensino. A gente não tem esse recurso. Não tenho como falar com Paulo. Né? A gente está longe do autor. Né? Ou melhor, do escritor. O autor é Deus, do escritor, que foi Paulo. Então, todas essas dificuldades que a gente vem passando durante os séculos, então houve, irmãos, pessoas que começaram a estudar a questão da interpretação da Bíblia.
a interpretação da Escritura. Então os povos vieram, foram crescendo, foram evoluindo, veio a lei, né? A palavra escrita é uma das maiores conquistas da humanidade. Então veio a lei, e por meio da lei então começou a se interpretar a Bíblia, trabalhar-se com interpretação, né? Interpretação que eu já expliquei, é entender o texto presente, aprender o sentido do texto e aplicar ele. Então, os estudiosos eles começaram então a procurar entender o texto, aprender o sentido do texto e aplicar o texto. Entender o sentido da palavra, aprender a entender o texto, aprender o sentido dele para poder fazer uma aplicação. Então eles vieram estudando para entender, para aprender, para depois aplicar. Este foi então um grande trabalho e muitas pessoas fizeram esse trabalho, né? Se eu não me engano, o rei Ptolomeu II foi ele que ficou muito interessado na escritura e ele contratou 6 estudiosos de cada tribo de Israel, somando 72 pessoas, 72 escribas, 72 sábios. O que eles fizeram? Eles traduziram todo o Velho Testamento, que era em hebraico, que era aramaico, traduziram para o grego, para o povo ter mais acesso à palavra. Então foi traduzido toda a escritura do grego, do hebraico, do aramaico, foi traduzido para o grego, né? É lá isso 3 séculos antes de Cristo, mais ou menos. Depois deles, 1 século depois de Cristo, teve um grande escritor também, foi um grande tradutor, que foi Ben José, né? Que ele foi um general de guerra. Depois ele foi preso em Roma, foi para Roma, foi preso, e lá ele ganhou um nome, que é o que a gente conhece, né? Lá ele foi chamado de Flávio, que é o que a gente conhece de Flávio Josefo, que foi um grande escritor, né? Um historiador, e ele aplicou também, ele também foi um dos intérpretes da Bíblia, ele também foi um dos que interpretou, e muitas das vezes, irmãos, o próprio Flávio Josefo, ele não fugia da escritura, mas ele tinha que mudar uma forma de escrever para que as pessoas pudessem entender, já naquela época. Eu estou falando, irmãos, de pessoa que foi contemporânea ao próprio Jesus, acredito eu, que foi Josefo. Então eram pessoas que pelo menos foram testemunhas oculares de Cristo. Se ele escreveu lá, se foi um escritor de um século antes de Cristo, ele escreveu junto com João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu os Epístolas, que escreveu o Evangelho. Então eram pessoas que viveram no mesmo tempo. Então era mais prático de se entender. E mesmo naquela época, irmãos, já Flávio Josefo teria que escrever de uma forma que o povo conseguisse entender. Que o povo conseguisse entender. Também teve um grande escritor, irmãos, né, uma das pessoas que ajudou a traduzir, que trabalhou muito na escrita, historiador, foi na cidade de Alexandria, no norte da África. Era uma pessoa chamada, o nome dele, mais ou menos, que chamava era Filo, ele era conhecido como Filo de Alexandria. Então, o que Filo acreditava? Filo, ele acreditava que a Bíblia tinha que ser lida de uma forma integral. Tu tinha que aceitar a Bíblia como ela estava escrita, fazer uma exegese da Bíblia. Exegese é o que o texto está dizendo de si mesmo. Então, ele acreditava que o texto tinha que ser lido de uma forma literal. Ele acreditava nisso. Só que na hora de ele interpretar aquilo que ele entendia por literal, que tinha que ser como está escrito, ele se utilizava então daquela ideia de Platão, né, a alegoria da caverna, que o texto, ele não queria dizer exatamente aquilo que ele estava escrito, era uma alegoria. Que Paulo usa também, Paulo usa uma vez uma alegoria quando ele fala sobre a carne, sobre o espírito, quando ele fala sobre Agar, o filho da carne, que foi Ismael, e falava sobre Sara, né? Então, o filho da livre e o filho da escrava, ele falando sobre as obras, mais ou menos tendo uma ideia sobre a carne e sobre o espírito, falando sobre Ismael e Isaac, falando sobre Agar e Sara. Então, isso, Paulo se usou então da alegoria. Então, Filo, ele se utilizava muito da alegoria. Ele acreditava que a Bíblia tinha que ser lida de uma forma literal,
mais no frigir, né? Lá no final da sua interpretação, ele interpretava como se fosse alegórica, como se fosse alegoria. Né? Então, isso veio trazendo, então, eu estou trazendo para vocês aqui, irmãos, mais ou menos, como foi, como a Bíblia veio sendo traduzida desde da lei para cá, como ela veio sendo mudada, as formas de tradução e a aplicação que eles começaram a usar, né? Então, depois dele, também Joséfo escreveu de uma forma, acreditava também, lutava que a Bíblia tinha que ser lida, traduzida, aceita de uma forma literal, desde que a pessoa entendesse aquilo que a Bíblia estava falando. E teve um outro cidadão também, era Orígenes, de Antioquia, uma outra forma de interpretação também, que ele acreditava piamente que a Bíblia tinha que ser lida de uma forma literal. E muitas pessoas mais tarde, irmãos, que liam suas obras, e de outros tais, que ele apoiava muito os escritores gregos, e queriam comparar obras desse pessoal dessa época, inclusive até com Moisés, com a própria lei de Moisés, já queriam pôr em compatibilidade com a lei, com aquilo que Moisés escrevia, quando estava muito longe. Mas todos eles, irmãos, que interpretavam a Bíblia nessa época, eles acreditavam que a Bíblia ela tinha que ser lida de uma forma literal, mas eles acabavam interpretando ela de uma forma alegórica, né? De que não era exatamente aquilo que a Bíblia queria dizer. Aquilo que ela estava falando não era exatamente aquele sentido. Ela tinha um outro sentido. O sentido alegórico, irmão, é trazer um outro sentido além daquele que está escrito, né? Quando a gente cai fora da interpretação, cai fora da hermenêutica e cai fora da homilética. Para quem não sabe, irmãos, hermenêutica é a ciência de interpretação de textos antigos e a homilética é a ciência de expressar aquilo que se interpretou da hermenêutica. Então, é a arte da expressão, né? Então, todas essas pessoas que eles vieram traduzindo a Bíblia, de lá para cá, que vieram traduzindo, escrevendo, fazendo a história dela, né? Criando a sua metodologia de ensino, todos eles, então, nesse período, eles vieram traduzindo a Bíblia conforme o seu entendimento. Conforme o seu entendimento, eles iriam trazendo, então, a Bíblia conforme eles achavam que deveria ser interpretada, certo? Então, depois disso, irmãos, veio também aqueles achados que o pessoal achou naquela caverna de Qumran, do pessoal dos essênios, que inclusive acharam muito material, muito pergaminho, né, original ainda, de mais de 1000 anos. Então eles acharam, e eles também tinham, os essênios, eles também tinham a sua forma de interpretar. Eles eram um povo isolado, uma comunidade isolada, tinha mosteiro também, que eles se isolaram, e eles começaram a interpretar a Bíblia de acordo com o que eles achavam que deveria ser interpretada. Eles interpretavam, como é que eu vou usar uma expressão aqui, eles puxavam brasa para o assado deles, né? Tinha líderes deles da comunidade deles lá, a comunidade de Qumran, e eles atuavam, eles interpretavam a Bíblia de acordo com o que eles entendiam que deveria ser interpretado. E eles interpretavam, inclusive, até parte escatológica da Bíblia, eles interpretavam como se as coisas fossem acontecer no tempo deles. Que líderes, que palavras da Escritura que foram elaboradas da Bíblia Sagrada eram cumprimento nos dias deles. Então, eles interpretavam da forma que eles achavam. Inclusive, até pode haver, né, que esses essênios, eles eram da linhagem dos fariseus. Por quê? Porque lá dentro das cavernas foi achado umas caixinhas que eles escreviam textos da Bíblia, numas caixinhas pequenininhas, como essas que a gente tem, aquelas caixinhas de promessa, e quem tinha essas caixinhas eram chamadas de filactérios, e quem tinha essas caixinhas eram os fariseus. Os fariseus que possuíam, a linhagem dos fariseus aceita, né? Dos fariseus que possuíam essas caixinhas filactérias. Então, provavelmente esses essênios, não tem como provar, é um comentário, os essênios, eles eram pertencentes à linhagem dos fariseus, certo? Então, depois disso, irmãos, veio também, que primeiramente veio os hebreus, né, o judaísmo,
que vieram, né, escrevendo o hebraísmo, toda aquela escritura, depois veio o catolicismo. E do catolicismo, irmãos, depois, lá no ano 400, lá no 4 séculos depois de Cristo, houve também o Jerônimo. Jerônimo também foi um tradutor. Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Latim também, que é uma língua que é inexistente, que não existe mais. Então escreveu. A Bíblia foi escrita também, teve partes em latim. Por exemplo, se nós formos ler ali quando Paulo diz assim, que devemos amar o irmão com amor fraternal, a palavra frater é uma palavra em latim, que ainda ficou resquícios do latim na Bíblia. Então, esse Jerônimo, ele traduziu a Bíblia do hebraico para o latim, 400 anos depois de Cristo. Traduziu essa palavra de Deus, ele traduziu para o latim. E depois, irmãos, que a igreja, né, apostólica, a igreja católica apostólica romana, ela teve por um bom período de tempo dominando, né, a escritura, eu digo assim no sentido de dominando, porque na época eles colocaram, né, após muitos concílios, toda a autoridade da palavra de Deus sobre o Papa, no regime papal. Ou seja, o Papa interpretava as escrituras e o que ele interpretava era a lei. O fato é que nessa época a igreja teve poder de Estado. Poder de Estado. Governava, tanto, utilizava a Bíblia e teve até poder de Estado. Depois disso, irmão, quando é que veio, que surgiu, não vou dizer que seja uma libertação, mas quando é que a igreja se privou, quando é que teve a partilha, quando é que encerrou esse ponto? Quando veio o protestantismo. Quando veio o protestantismo, Lutero, Zwinglio e outros tais, que eles então se afastaram da igreja atual e começaram a interpretar a Bíblia, voltou de novo, voltou. Tentaram voltar por meio do protestantismo, tentaram voltar outra vez, novamente, né, à leitura literal da palavra de Deus. Não agora por meio de concílios, por meio de tantos fatos, que fulano colocou isso, tem que ser isso, e fulano colocou aquilo, e que tem que ser de uma forma alegórica, que não pode haver um Deus que se manifeste dessa forma. Como é que Deus se manifestou para Moisés, escreveu para ele, falou o coração dele, foi por meio de uma visão. Então, a partir do momento que a Bíblia passou a ser interpretada, esses pontos miraculosos eles foram deixados de lado, porque daí entrou muito humanismo na interpretação da Bíblia. E quando entrou o humanismo na interpretação da Bíblia, quando entra a razão, se tira toda a espiritualidade, se vai perdendo a essência da palavra. Então, dentro desse contexto, dentro desse abraço cultural, dentro desse abraço de vários escritores, várias interpretações, vários escritos, várias pessoas, várias discussões, vários concílios, várias reuniões, várias brigas para discutir o que é o que não é. Isso entra, isso não entra, isso fica, isso sai, isso não é verdade, isso é uma alegoria, isso não pode ser verdade, uma situação miraculosa dessa não tem, um dilúvio não houve, a queda foi um fato isolado, não é realmente aquilo que ele queria dizer. Então todas essas discussões, elas foram vindas. E no andar do tempo, irmãos, a essência da Bíblia Sagrada foi sendo desvalorizada. Eu estou falando isso, irmãos, até a Idade Média. O que se passou de lá para cá? O que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu depois do protestantismo? Né? O que aconteceu depois que um dos grandes, né, que a gente não pode deixar de destacar, que foi Lutero? O que aconteceu depois, vamos dizer, que lá das 95 teses de Lutero? Né? O que houve, assim, a ruptura que houve? O que aconteceu? O que aconteceu com a interpretação? Né? Depois daqueles escritos que acharam em Qumran, depois de Orígenes, depois de Filo, depois
outros grandes tradutores da Bíblia, que também foi o Filo de Alexandria, os escritores da Septuaginta, o escritor do século IV ali, que foi Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, né? O que houve depois que houve esse acontecimento que mudou a história? Foi uma ruptura na história, um grande movimento que houve na grande escalada, principalmente da parte de Lutero e outros tantos que apoiaram ele no protestantismo. O que houve depois disso? O que aconteceu depois que veio o humanismo, depois que veio o iluminismo, depois que veio o humanismo, depois que veio a pós-modernidade? Todos esses pontos a Bíblia veio sendo traduzida, em todos eles. Todos eles, a lei, em Alexandria, na Síria, na Babilônia, todos esses lugares a Bíblia passou por tradução, todos. Né? E o que aconteceu depois do protestantismo? O que aconteceu depois? O que aconteceu depois de Filo com a alegoria, com a ideia de Platão da alegoria da caverna? Depois veio Orígenes, depois veio tantos escritores que vieram traduzindo a Bíblia do seu jeito, da sua maneira. Como é que eles colocaram, como é que esse livro chegou até nós? Né? Como é que chegou até nós? É o que vai ficar para nosso próximo encontro, porque hoje o nosso horário foi embora. Amém? Ficamos até hoje, como nós estamos numa linha de estudo mesmo, não precisa a gente concluir, a gente vai concluir na próxima terça-feira. Né? Nós vamos seguir, então, do protestantismo até a atualidade, como a Bíblia chegou até nós. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Já são 10:50 e é o horário que nós temos que encerrar. Vamos orar a Deus, irmãos? Eu sei, irmãos, que estudo às vezes até é um pouco chato, né? Não tiro razão, até aprender não é fácil, o aprendizado não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo aprendendo. Mas isso aqui é bom, irmãos, para a gente poder se concentrar como é que esse livro chegou até nós, né? Como é que esse texto sagrado chegou até nós, como é que a gente teve acesso. Esse livro aqui não caiu do céu, né? E os anjos não desceram, escreveram ele, coloca aqui, não. Foi inspirado por Deus, mas foi escrito por homens. E é o nosso próximo tema para